Vamos então invocar o Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei-los o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com os luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e saibamos gozar sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Muito bem, então agora ponho aqui no mínimo a vossa presença e tenho aqui à frente o texto que preparei e que é a nossa 6ª sessão sobre a Evangelii Gaudium. E o tema, como já antecipei, é o da homilia e da sua forma de ser preparada. O Papa Francisco aborda um tema importantíssimo, mas delicado, como vocês podem entender. Enquanto este tema deve representar uma urgente mudança no comportamento dos ministros ordenados em relação ao modo de fazer e preparar a homilia. As palavras do Papa sobre este tema começam por ser as seguintes. Consideremos agora a pregação dentro da liturgia. Reparem que o Papa diz a pregação dentro da liturgia. Portanto, é exatamente aquele momento em que o pastor é chamado a intervir na ação litúrgica, não só do ponto de vista da celebração do sacramento, mas do ponto de vista também da proclamação da palavra, que requer, diz o Papa, uma séria avaliação por parte dos pastores. Deter-me-ei, diz ele particularmente, e até com certa meticulosidade, na homilia e sua preparação, porque são muitas as reclamações relacionadas com este ministério importante. E não podemos fechar os ouvidos. A homilia é o ponto de comparação para avaliar a proximidade e a capacidade de encontro de um pastor com o seu povo. É muito interessante este aspecto. Capacidade de encontro de um pastor com o seu povo. E isto para fazer encontrar o povo com Deus, naturalmente. De facto, sabemos que os fiéis lhes dão à homilia muita importância. E muitas vezes, tanto eles como os próprios ministros ordenados sofrem, uns a ouvir e os outros a pregar. É triste que assim seja. A homilia pode ser realmente uma experiência intensa e feliz do espírito, um consolador encontro com a palavra, uma fonte constante de renovação e crescimento. E às vezes, infelizmente, não é. Então o Papa propõe que renovemos a nossa confiança na pregação, que se funda na convicção de que é Deus que deseja alcançar os outros através do pregador e de que ele mostra o seu poder através da palavra humana. Portanto, estamos claramente a perceber que aquilo de que se trata é de que a homilia permita que Deus fale, que não fale o sujeito que a faz, mas que a faça Deus através do sujeito. E para isso o Papa começa por recordar que estamos no contexto litúrgico. Portanto, não é a mesma coisa uma homilia numa liturgia eucarística ou da palavra ou de outro sacramento do que uma pregação qualquer, por muito valor que possa ter. Por isso o Papa começa por abordar o contexto litúrgico em que acontece a homilia. Diz ele, agora é oportuno recordar que a proclamação litúrgica da palavra de Deus, principalmente no contexto da Assembleia Eucarística, o que é que a homilia não deve ser?
não é tanto um momento de meditação e de catequese, mas, sobretudo, o diálogo de Deus com o seu povo, no qual se proclamam as maravilhas da salvação e se propõem continuamente as exigências da aliança. Então isto quer dizer que o pastor deve desaparecer e dar lugar a Deus para que Deus fale pela voz do pastor. E isto é um exercício espiritual e ascético de grande exigência. Reveste-se, portanto, de um valor especial a homilia, derivado do seu contexto eucarístico, que supera toda a catequese por ser o momento mais alto do diálogo, reparem que o Papa acentua sempre isto, do diálogo entre Deus e o seu povo. Portanto, não me diga o que tem que acontecer é isto, o diálogo de Deus com o seu povo. Antes, naturalmente, daquilo que depois vai ser a comunhão sacramental. Por isso, o Papa adverte, aquele que prega deve conhecer o coração da sua comunidade, para identificar onde é que está vivo e ardente o desejo de Deus e também onde é que este diálogo de amor foi sufocado ou não pôde dar fruto. E a homilia deve ser em vista de abrir o diálogo e fazer com que o mesmo dê fruto. A homilia não pode ser um espetáculo de divertimento. Não corresponde à lógica dos recursos mediáticos, televisões e outras coisas do género, mas deve dar fervor e significado à celebração. Eu creio que todos nós temos a experiência de perceber quando é que, quer a própria celebração em si, quer, sobretudo, a homilia, traduzem exatamente este dar espaço ao mistério, dar espaço a Deus e não à pessoa do celebrante ou pastor. É um género peculiar, já que se trata de uma pregação no quadro de uma celebração litúrgica. Por conseguinte, e agora começa a apontar as características de uma boa homilia, deve ser breve e evitar que se pareça com uma conferência ou uma lição. E o Papa acrescenta, se a homilia se prolonga demasiado, lesa duas características da celebração litúrgica: a harmonia entre as suas partes e o seu ritmo. Este mesmo contexto exige que a pregação oriente a Assembleia e também o pregador para uma comunhão com Cristo na Eucaristia que transforme a vida de uns e de outros. Isto requer que a palavra do pregador não ocupe um lugar excessivo para que o Senhor brilhe mais do que o ministro. Às vezes quem chama mais a atenção é o ministro e desaparece a presença sagrada do próprio Deus. E agora uma recomendação que o Papa faz é dar ao tom da própria homilia como se se tratasse de uma conversa da mãe para com o filho. Diz o Papa, para nos ajudar a compreender a natureza da homilia, ele usa a imagem daquele que é o discurso materno. Dissemos que o povo de Deus, pela ação constante do Espírito, nele se evangeliza continuamente a si mesmo. Portanto, é bom não esquecer isto, que o Espírito Santo já está presente no povo e é ele próprio já que evangeliza através do povo. Lembra-nos que a Igreja é mãe e prega ao povo como uma mãe fala ao seu filho, sabendo que o filho tem confiança de que tudo o que se lhe ensina é para o seu bem, porque naturalmente se sente amado. Além disso, a boa mãe sabe reconhecer tudo o que Deus semeou no seu filho, escuta as suas preocupações e aprende até com ele. O espírito de amor que reina numa família guia
tanto a mãe como o filho nos seus diálogos, nos quais se ensina e aprende, se corrige e valoriza o que é bom. Assim deve acontecer também na homilia. Não deve ser um lugar onde alguém domina sobre os outros, mas onde todos encontram a voz de Deus que fala ao coração de cada um. Portanto, a pregação cristã encontra no coração da cultura do povo um manancial de água viva, tanto para saber o que se deve dizer, como para encontrar o modo mais apropriado para o dizer. Esta linguagem materna, chamemos-lhe assim, é uma tonalidade que transmite coragem, inspiração, força, impulso. Este âmbito materno ou eclesial, onde se desenrola o diálogo do Senhor com o seu povo, deve ser encarecido e cultivado através da proximidade cordial do pregador. Se coloca demasiado distante, deixa de ser próximo, naturalmente. Do tom caloroso da sua voz, também não convém gritar muito, senão perde o calor. Da mansidão do estilo das suas frases, e não como quem ralha. Da alegria dos seus gestos, e não, porventura, às vezes, daqueles que afastam. Ficamos admirados com os recursos empregues pelo Senhor para dialogar com o seu povo, revelar o seu mistério a todos, cativar a gente comum com ensinamentos tão elevados e exigentes. Creio que o segredo de Jesus esteja escondido naquele seu olhar o povo, mais além das suas fraquezas e quedas. O Senhor, naturalmente, tem o condão de nos ver com olhos novos e, portanto, nos ver para além das nossas misérias. Aliás, o Senhor compraz-se verdadeiramente em dialogar com o seu povo e, por isso, compete ao pregador fazer sentir este gosto do Senhor ao seu povo. Depois deste tom materno que o Papa recomenda ainda também que o discurso seja um discurso que abrasa o coração, ou seja, que aquece profundamente os corações. O Papa Francisco considera que as palavras que se usam na homilia devem abrasar de entusiasmo os corações dos ouvintes. E nesse sentido diz, um diálogo é muito mais do que a comunicação de uma verdade. Diálogo é comunicação recíproca. Realiza-se pelo prazer de falar e pelo bem concreto que se comunica através das palavras entre aqueles que se amam. Também na homilia, entre pastor e fiéis, deve haver e tem de existir o amor recíproco. É um bem que não consiste em coisas, mas nas próprias pessoas que mutuamente se dão, se amam no diálogo. A pregação puramente moralista ou doutrinadora, como infelizmente muitas vezes são as nossas, e também a que transforma numa lição de exegese aquilo que se diz, reduzem esta comunicação entre os corações que se verifica na homilia e que deve ter um caráter quase sacramental. Reparem até onde é que vai o Papa, considerando a homilia quase uma realidade sacramental. E acrescenta, a memória do povo fiel, como a de Maria, deve ficar transbordante das maravilhas de Deus, como quando ela cantou, a minha alma glorifica o Senhor pelas maravilhas que operou. O seu coração esperançado na prática alegre e possível do amor que lhe foi anunciado, sente que toda a palavra da Escritura, antes de ser exigência, é dom. Portanto, mesmo que o Senhor nos peça coisas através da palavra, a palavra apresenta-se sempre e à partida como um dom. Outra realidade que está patente, ou deve estar patente,
é que o desafio de uma pregação enculturada consiste em transmitir a síntese da mensagem evangélica e não ideias ou valores soltos. Portanto, tem que ser alguma coisa que tenha uma harmonia, uma ordem e, sobretudo, que seja síntese da mensagem evangélica. Onde está a tua síntese? Aí está o teu coração. Sobretudo se essa síntese é já uma realidade vivida pelo próprio pastor. A diferença entre fazer luz com sínteses e o fazê-lo com ideias soltas é a mesma que há entre o ardor do coração e o tédio, que às vezes é o que se experimenta diante de algumas homilias. O pregador tem a belíssima e difícil missão de unir os corações que se amam, o do Senhor e os do seu povo. O diálogo entre Deus e o seu povo reforça ainda mais a aliança entre ambos e estreita o diálogo entre Deus e o seu povo, e estreita o vínculo da caridade. A palavra é, pois, essencialmente mediadora entre Deus e o povo e necessita não só dos dois dialogantes, mas também de um pregador que a represente como tal, convencido de que não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nos consideramos meramente servos por amor de Jesus. Então, falar com o coração implica mantê-lo não só ardente, mas também iluminado pela integridade da revelação e pelo caminho que essa palavra percorreu no coração da Igreja e do nosso povo fiel ao longo da sua história. Portanto, a identidade cristã, que é aquele abraço batismal que o Pai nos deu em pequeninos, faz-nos desejar, como filhos pródigos e prediletos em Maria, pelo outro abraço, o do Pai misericordioso que nos espera na glória. É evidente que nós também temos a percepção, quando escutamos as homilias, se aquela realidade vem do coração, e direi do coração daquela relação entre Deus e o seu povo, ou se vem apenas da cabeça do pastor. Digamos que o Papa foi, de facto, na minha opinião, muito comedido e muito bondoso na análise que faz, mas sem deixar de tocar os pontos críticos. E porque aquilo que ele pretende é chegar a homilias que exprimam exatamente este diálogo caloroso e afetuoso entre Deus e o seu povo, agora, numa segunda parte do mesmo capítulo 4, o Papa atreve-se a falar-nos da preparação da pregação ou das homilias. Depois de abordar as questões mais delicadas sobre a natureza da homilia, o Papa Francisco continua a sua pedagogia paterna, ajudando a preparação da homilia. São palavras suas. A preparação da pregação é uma tarefa tão importante que convém dedicar-lhe um tempo longo de estudo, oração, reflexão e criatividade pastoral. Reparem o que é que o Papa diz que deve preceder uma homilia. Um tempo longo de estudo, oração, reflexão e criatividade pastoral. Com muita amizade, continua o Papa, quero deter-me a propor um itinerário de preparação da homilia. Trata-se de indicações que para alguns poderão parecer óbvias, mas considero oportuno sugeri-las para recordar a necessidade de dedicar um tempo privilegiado a este precioso ministério. Alguns párocos, quem sabe quantos, mas às vezes se calhar bastantes,
sustentam frequentemente que isto não é possível, por causa de tantas incumbências que devem desempenhar. Todavia, diz o Papa, atrevo-me a pedir que todas as semanas se dedique a esta tarefa um tempo pessoal e comunitário. Aqui está um elemento novo, não só o próprio a preparar-se, mas a preparar-se com auxílio e ajuda de outros colegas ou membros da comunidade. Suficientemente longo, mesmo que se tenha de dar menos tempo a outras tarefas também importantes. A confiança no Espírito Santo que atua na pregação não é meramente passiva, mas ativa e criativa. Implica oferecer-se como instrumento. É bom que nós tomemos consciência, como pastores, que somos apenas instrumentos, muito embora com as nossas próprias capacidades, para que possam ser utilizadas por Deus. E agora aqui o Papa deixa uma recomendação um bocadinho crítica. Um pregador que não se prepara não é espiritual. É desonesto e irresponsável quanto aos dons que recebeu. E penso que todos devemos pôr a mão na consciência e pensar que o Papa tem toda a razão. E a seguir, o Papa entra noutro âmbito, recordando-nos o culto da verdade. O que é que isto quer dizer? Nós não temos que ensinar coisas que, porventura, podem ser até moralmente muito boas e que nós entendemos devam ser ditas às pessoas. Mas a verdade acerca da própria palavra de Deus. É por isso que eu digo que a reflexão do Papa Francisco, em certos aspectos, chega mesmo a ser acutilante. Todavia, falo de modo delicado e paterno. Diz ele, o primeiro passo, depois de invocar o Espírito Santo, é prestar toda a atenção ao texto bíblico, que deve ser o fundamento da pregação. Às vezes há certas homilias que duram um quarto de hora ou 20 minutos e nunca citam um dos textos da liturgia do dia. Quando alguém se detém procurando compreender qual é a mensagem de um texto, exerce o culto da verdade. É a humildade do coração que reconhece que a palavra sempre nos transcende. Que somos não os árbitros, nem os proprietários, mas os depositários, arautos e servidores. Esta atitude de humilde e deslumbrada veneração da palavra exprime-se detendo-se a estudá-la com o máximo cuidado e com um santo temor de a manipular, que nós não façamos dizer à palavra aquilo que ela própria não diz, não é? E o Papa continua dizendo, não vale a pena dedicar-se a ler um texto bíblico, se aquilo que se quer obter são resultados rápidos, fáceis ou imediatos. Portanto, quando se lê um texto bíblico é para perceber o que é que Deus quer dizer com ele, antes de mais a nós próprios. Por isso, a preparação da pregação requer amor. Uma pessoa só dedica um tempo gratuito e sem pressa às coisas ou às pessoas que ama. E aqui trata-se de amar a Deus que quis falar e continua a querer falar. A partir deste amor, uma pessoa pode deter-se todo o tempo que for necessário, com a atitude de um discípulo. Como diz o livro 1 de Samuel, fala, Senhor, que o teu servo escuta. Em primeiro lugar, convém estarmos seguros de compreender adequadamente o significado das palavras que lemos. Quero insistir em algo que parece evidente, mas que nem sempre é tido em conta. E é o seguinte, o texto bíblico que escutamos
tem 2 ou 3 mil anos. A sua linguagem é muito diferente da que usamos agora. Mas o objetivo não é o de compreender todos os pequenos detalhes de um texto. O mais importante é descobrir qual é a mensagem espiritual, a mensagem que confere estrutura e unidade ao texto, ou seja, o seu pensamento dominante. Se o pregador não faz este esforço, é possível que também a sua pregação não tenha unidade, nem ordem, nem calor. O seu discurso será apenas uma súmula de várias ideias desarticuladas que não conseguirão mobilizar os outros. E esta é a razão por que o Papa acha que às vezes em lugar do calor está o tédio e o sono que dão as homilias de alguns pastores. Se um texto foi escrito para consolar, não deveria ser utilizado para corrigir os erros. Se foi escrito para exortar, não deveria ser utilizado para instruir. Se foi escrito para ensinar algo sobre Deus, não devia ser utilizado para explicar as várias opiniões teológicas. Se foi escrito ainda para levar ao louvor ou ao serviço missionário, não o utilizemos para informar sobre as últimas notícias. É verdade que para se entender adequadamente o sentido da mensagem central de um texto, é preciso colocá-lo em ligação com o ensinamento da Bíblia inteira, transmitida pela Igreja. Este é um princípio importante da pregação e da compreensão da vontade de Deus a partir da experiência vivida. Um dos defeitos de uma pregação enfadonha e ineficaz é precisamente não poder transmitir a força do texto que foi proclamado. Antes de passar adiante, e a propósito do que acabamos de ouvir, confesso-vos que durante a leitura, das várias vezes que já fiz esta leitura, e agora na preparação próxima desta sessão, me senti muitas vezes envergonhado, quase direi a corar de vergonha, porque o Papa diz coisas tão verdadeiras e às vezes nós temos-las tão pouco em consideração. E digo isto para introduzir aquele que é agora o próximo subcapítulo e que o Papa intitula a personificação da palavra. Ou seja, o Papa Francisco não deixa sequer de responsabilizar os pastores pela personalização da palavra, ou seja, pela vivência por ele próprio da palavra que tem que ser pregada. No sentido de serem eles próprios, os pastores, a tornarem-se familiares, porque a viveram com aquela palavra. O pregador deve ser o primeiro a desenvolver uma grande familiaridade pessoal com a palavra de Deus. Não lhe basta conhecer o aspecto linguístico ou exegético, sem dúvida necessário. Precisa de se abeirar da palavra com o coração dócil e orante, a fim de que ela penetre fundo nos seus pensamentos e sentimentos e gere nele uma nova mentalidade. Faz-nos bem renovar cada dia, cada domingo, o nosso ardor na preparação da homilia e verificar se em nós mesmos cresce o amor pela palavra que pregamos. É bom não esquecer que, particularmente, a maior ou menor santidade do ministro influi sobre o anúncio da palavra. As leituras do domingo ressoarão com todo o seu esplendor no coração do povo, se primeiro ressoarem assim no coração dos pastores. Eu creio mesmo que os fiéis
são inteligentes ao ponto de perceber quando é que aquilo sai do coração do pastor ou de outra fonte qualquer. E o Papa recorda que Jesus irritava-se com pretensiosos mestres, muito exigentes com os outros, que ensinavam a palavra de Deus, mas não se deixavam iluminar por ela. Por isso, quem quiser pregar deve primeiro estar disposto a deixar-se tocar pela palavra e fazê-la carne da sua vida concreta. Assim, a pregação consistirá na atividade tão intensa e fecunda que é comunicar aos outros o que foi contemplado e, sobretudo, comunicar aquilo que se aprendeu com a própria vida e se tentou pôr em prática. Por tudo isto, antes de preparar concretamente o que vai dizer na pregação, o pregador tem que aceitar ser primeiro trespassado por essa palavra que há de depois trespassar os outros. Porque é uma palavra viva e eficaz, que como uma espada, como diz a carta aos Hebreus, penetra até à divisão da alma e do corpo, das articulações e das medulas, e discerne os sentimentos e as intenções do coração. Sem esta atitude humilde perante a palavra, dificilmente uma homilia transmite o calor que ela própria contém. O Papa depois também é, como digo, pedagogo e compreensivo, e diz-nos que não nos é pedido que sejamos imaculados, mas que não cessemos de melhorar, que vivamos o desejo profundo de progredir no caminho do Evangelho e não deixemos cair os braços. Indispensável é que o pregador esteja seguro de que Deus o ama, de que Jesus Cristo o salvou, de que o seu amor tem sempre a última palavra. À vista de tanta beleza, sentirá muitas vezes que a sua vida não lhe dá plenamente glória e desejará, sinceramente, corresponder melhor a um amor tão grande. Todavia, se não se detém com sincera abertura a escutar esta palavra, se não deixa que a mesma toque a sua vida, que o interpele, o exorte e mobilize, se não dedica tempo para rezar com esta palavra, então, na realidade, será um falso profeta. E pior ainda, as palavras são muito fortes, um embusteiro ou um charlatão vazio. Em todo o caso, continua o Papa, desde que o pastor reconheça a sua pobreza e deseje comprometer-se mais, sempre poderá dar Jesus Cristo. E é por isso que afirma ainda o Espírito Santo, que inspirou a palavra, é quem hoje ainda, como nos inícios da Igreja, age em cada um dos evangelizadores que se deixa possuir e conduzir por ele. E então, nesse caso, Deus põe na sua boca as palavras que ele sozinho não poderia encontrar. Confesso que muitas vezes, depois das pregações ou das homilias que fiz, me interroguei, mas muito sinceramente, quem é que tinha falado? Se eu ou se o Espírito Santo, sem que eu próprio tivesse qualquer autoridade nesse campo. Ou seja, se de tal maneira fui humilde e me deixei possuir pela palavra, o Espírito Santo agiu e as palavras que eu disse nem sequer foram pensadas por mim, mas suscitadas no coração pelo próprio Espírito Santo. Acho que precisamos muito de cultivar esta humildade diante da palavra e também diante do próprio povo que nos escuta. E agora,
aproximando-se naturalmente mais do fim desta segunda parte do tema de hoje, o Papa recomenda, antes de mais, uma coisa que está ligada àquilo a que hoje chamamos a Lectio Divina, e é precisamente a leitura espiritual. O Papa Francisco aborda ainda outras importantes questões em ordem à preparação da homilia, como seja a leitura espiritual e a Lectio Divina. Há uma modalidade, diz ele, concreta para escutarmos aquilo que o Senhor nos quer dizer na sua palavra e nos deixarmos transformar pelo Espírito. Designamo-la por Lectio Divina. Consiste na leitura da palavra de Deus num tempo de oração para lhe permitir que nos ilumine e renove. Esta leitura orante da Bíblia não está separada do estudo que o pregador realiza para individuar a mensagem central do texto. Antes, pelo contrário, é dela que deve partir para procurar descobrir aquilo que essa mesma mensagem tem a dizer à sua própria vida. Na presença de Deus, numa leitura tranquila do texto, é bom perguntar-se, por exemplo, eu não sei se muitos de nós nos fazemos a nós próprios esta pergunta: Senhor, a mim que me diz este texto? Com esta mensagem que quereis mudar na minha vida? O que é que me dá fastígio neste texto? Por que é que isto não me interessa? Ou então, de que é que gosto? Em que me estimula esta palavra? Como me atrai? E por que é que me atrai? Quando se procura ouvir o Senhor, é normal ter tentações. E agora o Papa recorda aqui algumas das tentações que se calhar por vezes passam na cabeça de alguns pastores. Acontece também começar a procurar desculpas que nos permitam diluir a mensagem específica do texto. Outras vezes pensamos que Deus nos exige uma decisão demasiado grande que ainda não estamos em condições de tomar. Isto leva muitas pessoas a perderem a alegria do encontro com a palavra. Mas isso significa esquecer que ninguém é mais paciente do que Deus Pai. Ninguém compreende e sabe esperar como Ele. Deus convida sempre a dar um passo mais, mas não exige uma resposta completa se ainda não percorremos o caminho que a torna possível. Apenas quer que olhemos com sinceridade a nossa vida e a apresentemos sem fingimento diante dos seus olhos, que estejamos dispostos a continuar a crescer e peçamos a Ele o que ainda não podemos conseguir. Penso que o Papa nos dá uma grande lição de humildade e nos pede sinceramente uma grande conversão do coração. E entre essa conversão e no contexto dessa conversão, o Papa propõe-nos escutar o povo. Às vezes esquecemos-nos que o povo, se calhar, sabe mais do que nós. Outra questão ainda abordada pelo Papa Francisco é a escuta do povo que o pregador deve fazer. O pregador deve também pôr-se à escuta do povo para descobrir aquilo que os fiéis precisam de ouvir. Um pregador é um contemplativo da palavra e também um contemplativo do povo. Desta forma, descobre as aspirações, as riquezas e as limitações, as maneiras de orar, de amar, de encarar a vida e o mundo que caracterizam este ou aquele aglomerado humano, prestando atenção ao povo concreto, com os seus sinais e símbolos e respondendo aos problemas que apresenta. Trata-se de relacionar a mensagem do texto bíblico
com uma situação humana, com algo que as pessoas vivem, com uma experiência que precisa da luz da palavra. Mas compreendemos que isto só é possível quando somos capazes de o fazer para nós próprios. No fundo, é uma sensibilidade espiritual para saber ler nos acontecimentos a mensagem de Deus. E isto é muito mais do que encontrar algo interessante para dizer. Procura-se descobrir o que o Senhor tem a dizer nessas circunstâncias e que, de facto, o povo precisa de ouvir. Então, a preparação da pregação transforma-se num exercício de discernimento evangélico, no qual se procura reconhecer à luz do Espírito um apelo que Deus faz ressoar na própria situação histórica. Também nele e através dele, Deus chama o crente. Nesta busca, é possível recorrer perante o futuro apenas a alguma experiência humana frequente, como, por exemplo, a alegria de um reencontro, as desilusões, o medo da solidão, a compaixão pela dor alheia, a incerteza perante o futuro, a preocupação com um ser querido. São muitas das vezes os sentimentos que habitam o coração dos nossos fiéis. Mas faz falta, diz o Papa, intensificar a sensibilidade para se reconhecer o que isso realmente tem a ver com a vida das pessoas. Recordemos que nunca se deve responder a perguntas que ninguém se põe. Nem convém fazer a crónica da atualidade para despertar interesse. Para isso já existem os telejornais e os programas televisivos. Em todo caso, é possível partir de algum facto para que a palavra possa repercutir fortemente no seu apelo à conversão, à adoração, a atitudes concretas de fraternidade e serviço. Porque acontece às vezes que algumas pessoas gostam de ouvir comentários sobre a realidade na pregação, mas nem por isso se deixam interpelar pessoalmente. E agora, mesmo a terminar, o Papa fala ainda de um outro aspecto que tem a sua importância, sem ser o essencial da homilia, que é o recurso a instrumentos e meios pedagógicos que podem ajudar a nos explicarmos melhor e a transmitirmos aquilo que Deus verdadeiramente quer. A terminar o tema de hoje, o Papa Francisco chama a atenção para a necessidade de utilizar também os recursos pedagógicos na elaboração e na apresentação da homilia. E então diz: alguns acreditam que podem ser bons pregadores por saber o que devem dizer, mas descuidam o como, a forma concreta de desenvolver uma pregação. Zangam-se quando os outros não os ouvem ou não os apreciam, mas talvez não se tenham empenhado por encontrar a forma adequada de apresentar a mensagem. Lembremos-nos de que a evidente importância do conteúdo da evangelização não deve esconder a importância dos métodos e dos meios da mesma evangelização. A preocupação com a forma de pregar também é uma atitude profundamente espiritual. Penso que é um bocadinho isto que nós, pastores, temos de tirar desde o ensinamento do Papa. Porquê? Porque se trata de responder ao amor de Deus, entregando-nos com todas as nossas capacidades e criatividade à missão que Ele nos confia. Mas também é um exímio exercício de amor ao próximo, porque não queremos oferecer aos outros algo de má qualidade. Creio que nos fica um peso na consciência quando percebemos
que não demos nada e não oferecemos, através da homilia, aquilo a que as pessoas tinham direito. Na Bíblia, por exemplo, aparece a recomendação para se preparar a pregação de modo a garantir uma apropriada extensão. Ser conciso no teu falar. Muitas coisas em poucas palavras. Dizer muito com poucas palavras. Por isso é que se diz, depressa e bem, não há muito quem. Apenas para exemplificar, recordemos alguns recursos práticos que podem enriquecer uma pregação e torná-la mais atraente. Um dos esforços mais necessários é aprender a usar imagens na pregação, isto é, a falar por imagens. Às vezes usam-se exemplos para tornar mais compreensível algo que se quer explicar. Mas estes exemplos frequentemente dirigem-se apenas ao entendimento, enquanto as imagens ajudam a apreciar e acolher a mensagem que se quer transmitir. Então, neste sentido, o Papa continua e diz: uma imagem fascinante faz com que se sinta a mensagem como algo familiar, próximo, possível, relacionado com a própria vida. Uma imagem apropriada pode levar a saborear a mensagem que se quer transmitir. Desperta um desejo e motiva a vontade na direção do Evangelho. Uma boa homilia, como me dizia um antigo professor, deve conter, e agora o Papa recorda e diz, 3 coisas: uma ideia, um sentimento e uma imagem. E nesta mesma linha já dizia Paulo VI que os fiéis esperam muito desta pregação e dela poderão tirar fruto, contanto que ela seja simples, clara, direta, adaptada. A simplicidade tem a ver com a linguagem utilizada. Deve ser linguagem que os destinatários compreendam, para não correr o risco de falar ao vento. Acontece frequentemente, porém, que os pregadores usam palavras que aprenderam nos seus estudos e em certos ambientes, mas que não fazem parte da linguagem comum das pessoas que os ouvem. Por essa razão, se quer adaptar à linguagem dos outros para poder chegar até eles com a palavra, deve-se escutar muito. É preciso partilhar a vida das pessoas e prestar-lhes benévola atenção. A simplicidade e a clareza são 2 coisas diferentes. A linguagem pode ser muito simples, mas pouco clara a pregação. Pode se tornar incompreensível pela desordem, pela sua falta de lógica, ou porque trata vários temas ao mesmo tempo. Por isso, outro cuidado necessário é procurar que a pregação tenha unidade temática, uma ordem clara e ligação entre as frases, de modo que as pessoas possam facilmente seguir o pregador e captar a lógica do que se lhes diz. E mesmo a terminar, o Papa faz as últimas recomendações e dizendo: outra característica é a linguagem positiva. Não diz tanto o que não se deve fazer, como, sobretudo, propõe o que podemos fazer melhor. E se aponta algo negativo, sempre procura mostrar também um valor positivo que atraia, para não se ficar pela queixa, o lamento, a crítica ou o remorso. Além disso, uma pregação positiva parece sempre esperança. Orienta para o futuro, não nos deixa prisioneiros da negatividade.
E agora mesmo a terminar o Papa faz um desabafo, é uma exclamação. Como é bom que sacerdotes, diáconos e leigos se reúnam periodicamente para encontrarem juntos os recursos que tornem mais atraente a pregação. Meus queridos amigos, até aqui foram as palavras do Papa, com pelo meio algumas explicações minhas. Creio que o Papa nos deixa hoje um sério, sobretudo a nós pastores, um sério exame de consciência. Não só nesta capacidade de perceber que a mensagem é de Deus que nós devemos transmitir e não a nossa própria, e da responsabilidade em nos prepararmos perante os textos que devem ser proclamados e em ter a capacidade de escutar o que Deus diz e quer dizer ao seu povo. Penso que sem estes exercícios corremos o risco da nossa pregação não alcançar os objetivos. Eu acho que, como pastor, estou muito agradecido ao Papa por este sério exame de consciência que me fez fazer e espero que todos nós tomemos também consciência, enquanto membros do povo de Deus, da responsabilidade que nos toca no ajudar os nossos pastores a fazerem melhores homilias e a prepararem-se para elas de modo mais conveniente. Muito bem, espero que vos tenha ajudado como me ajudou a mim. Como já vos disse há pouco, em muitas ocasiões deixou-me profundamente envergonhado e fez-me fazer um sério exame de consciência. Portanto, espero que todos nós possamos concorrer com a nossa vida e com a nossa responsabilidade fraterna e recíproca para que na Igreja as pregações dos pastores sejam mais frutuosas para o povo de Deus.